Olá, pessoal. Vamos comentar um pouco da palavra de Deus. Neste momento, eu intitulei O Aviso do Céu. Um dia, Jacó, tendo seus filhos, e, e Jacó era o patriarca, tinha vários filhos. Entre os filhos, ele tinha um filho chamado José. Esse José teve vários sonhos e até os irmãos o aborrecia, falava com ele, que sonho é esse? E nem ele sabia, que eles apenas ele contava o sonho. Seu pai e sua mãe guardavam isso em silêncio. José dava-se a entender que era um dos filhos obedientes, sempre ao lado do pai, fazendo algo que agradara o pai. E o pai, em recompensa, fez uma túnica de várias cores para ele. E ele teve um processo assim meio dolorido entre os irmãos, porque os irmãos invejavam José. E um dia eles foram para o campo trabalhar e com certeza vão se alongando. E o pai achou que eles estavam demorando e falou: José, vai lá ver onde estão seus irmãos. E José foi. De longe eles viram: hoje nós vamos judiar de José. E ali eles tiraram aquela túnica, mataram um animalzinho deles e molhou a túnica de José com sangue e falou assim: nós vamos pôr ele numa cova, vamos matar e vamos fazer algo que ele não vai gostar. Mas um falava uma coisa, outro falava outro, até que um falou: não vamos só deixar na cova e outros vamos matar. E assim eles trabalhando em volta, cada um tinha uma ideia. Jogaram ele dentro de uma cova. E lá na cova, eu creio que José orava a Deus: vou morrer aqui. Meu pai não sabe onde eu estou. Eu vim fazer um bem para meus irmãos. E meus irmãos, assim, estão me tratando de uma maneira tão terrível. E passaram-se os dias, um foi para lá, outro para cá. Quando chegou uns mercadores, passaram por ali, uns ismaelitas, e falou: vocês têm alguma coisa para vender? Ou eles perguntaram, fizeram um diálogo ali. Olha, nós temos um rapaz, a gente vende esse rapaz, não está. A gente está querendo vender. E vendeu José por 20 moedas de prata. E José foi levado ao Egito. Foi uma maneira de José ser levado para o Egito. Pegaram aquela túnica, chegaram na casa dos seus pais. Falaram: conhece essa túnica? Ele falou: conheço. Essa túnica é de José. Ele falou: então, talvez ele foi devorado pelo animal. E nós estamos aqui. Lamentaram junto com o pai. O pai ficou tão triste. E as coisas foram acontecendo, ele não tinha dado, não tinha jeito a dar. Passaram-se os dias e José, lá no Egito, foi vendido para a casa de Potifar. Lá a esposa o caluniou, ele foi preso. E foi muita coisa que ele passou ali, parece que dá vontade até de a gente chorar. A gente lembra, assim, pelo que a gente lê, como o José deve ter passado um momento de tribulação, de angústia. Falar: eu estou aqui tão longe da casa dos meus pais, tão longe da minha terra natal. Mas ali o coração dele era temente a Deus. Ele não se aproveitou para fazer o que os outros faziam. Eu creio que ele só orava. E a mesma ali na prisão,
ele interpretou o sonho do copeiro mor, do padeiro mor, e aquele povo já ficaram assim, de olho nele. Ele falou para o copeiro: quando você estiver lá na casa do rei, que você vai ser restituído lá, lembra de mim. Eu estou aqui nesse lugar, estou padecendo, mas não é por a minha culpa, é porque eu não fui entendido pelos meus irmãos. Passaram-se 2 anos, o rei Faraó, que era o rei do Egito, teve um sonho complicado. Ele sonhou por 2 vezes, mas no mesmo sentido, e de repente ele chamava um, chamava outro para interpretar o sonho e ninguém sabia. Aí, de repente, o copeiro falou: eu lembro. Eu estava, lembra daquele acontecimento que eu fui preso e né, eu e um padeiro, e lá tinha um preso lá também. Ele interpretou o sonho de uma maneira que foi realmente verdade. Eu voltei para o palácio, aquele outro foi enforcado, como foi a interpretação do sonho, e eu estou aqui, lá tenho esse rapaz, não sei se ainda está lá, ele só falava coisa boa para nós. Foram buscar José do Egito, que ele estava lá na cadeia. E ele foi à presença do rei, e o rei, a Bíblia diz que ele se barbeou, se ajeitou, tirou aquelas roupas de preso, foi à presença do rei, e o rei, assim, conversou com ele, gostou da interpretação. Ele disse: olha, vai ter 7 anos de muita fartura, e vai ter 7 anos de muita fome. Foi a interpretação do sonho do rei Faraó. Eu não vou me estender muito, porque eu creio que muitos leem a palavra de Deus e sabem deste acontecimento que foi real. Aí, o que o rei falou com os seus servos ali, que comandavam? Ele falou: quem pode te ajudar, o rei, é esse José, um homem tão entendido assim. Aí ele elegeu José, junto aos seus colegas ali, como governador do Egito. E nos 7 anos que realmente houve de fartura, José foi muito sábio, mandou construir grandes celeiros e encheu de alimento para todos, porque ele sabia que vinham anos de miséria, de fome. E quando passou os 7 anos de fartura, José tinha muito alimento guardado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o José, governador, o menino temente a Deus, ele agora foi fazer o bem para aquele povo, acabou o povo, onde tem comida. Vai lá falar com o governador José. O governador José tem lá, vai lá aí, José. Eu creio que muitos, assim, ao lado dele, trabalhando, eu vejo parece que uma correria para lá e para cá. E ele tinha mantimento para vender, para todo que chegava ali. Entre aquele povo que vinha de longe, de um lado e do outro, Jacó falou assim: olha, nós estamos sem alimento. E a terra está em dificuldade, está em fome, está em falência. Aí um deles falou assim: mas no Egito tem alimento. Tem muito alimento, dá para a gente ir lá comprar. E assim eles se organizaram e foram ao Egito buscar alimento. E quem era o governador? José do Egito. Quando José olhou e viu seus irmãos, José conheceu imediatamente. Aí começou assim um diálogo, e foi um diálogo muito apertado, e eles falaram: não, vocês são espias, não somos, nós somos filhos de um senhor chamado isso, e foi dando as coordenações, e José, lá dentro dele, ele se emocionava, porque era justamente o seu pai. Ele falou: vai chegar a minha hora de rever meu pai. E assim a história foi muito bonita,
foi muito emocionante. Teve hora daqueles irmãos ficar, tá vendo? Lembra o que nós fizemos com o nosso irmão? Com certeza, Deus está cobrando de nós. Olha a aflição que nós estamos passando aqui. Até que um dia ele mandou que viesse seu irmão, que era seu irmão Benjamim, que era irmão mais legítimo, os outros eram de outra família, mesmo do mesmo pai. E ali, quando José pôs o olho no Benjamim, José se ocultou e chorou. E preparou o momento de muita fartura, uma mesa muito farta. E ali ele deu a conhecer. Eu quero ver meu pai. Eu quero ver, ele é meu pai. Vocês são meus irmãos. Ali houve um grande choro. Uma grande alegria com choro. E eles ficaram assim, agora José vai se vingar de nós. Nós estamos na mão dele. Porque eles iam, voltavam, levavam alimento, compravam e tal. Aí, de repente, José falou, não vou fazer nada disso com vocês. Deus preparou esse momento para você vir aqui, porque tinha que eu ver meu pai. Deus é fiel em todo momento. Assim foi a chegada do povo de Israel ao Egito, que a gente pode perguntar, como esse povo chegou ao Egito? Josué preparou junto com o rei, arrumaram um lugar muito bom, um lugar chamado Gósen, lá no Egito, e José foi com a carruagem do rei, mandou buscar o seu pai, e todos os seus irmãos vieram, não faltou pão nos anos que estava de fome, e eles ficaram sobre a guarda de José. Ali ele chegou em 70 pessoas. Passaram-se os anos, para a gente ser mais sucinta, 430 anos eles ficaram ali no Egito. E digo eu, como multiplicaram, hein? Quando chegou outro, e outros, e outros, e outros faraós, aquele faraó que fez o bem já tinha morrido, José tinha morrido, Jacó já tinha morrido, José também já tinha morrido, e o Egito agora estava cheio de israelitas do povo de Deus. Aí chega um faraó mau, ruim, duro de coração, e falou, quem é essa gente? Aí eu acho que alguns contaram, 430 anos. Não, vamos querer esse povo aqui, mas não, que eles vão se apossar da cidade, daqui e tal. Aí começou a escravidão. Ali escravizava o povo de Deus, no serviço pesado, debaixo de açoites. E ali eles ficaram clamando, Senhor, tenha compaixão de nós. Nós sabemos que estamos em terra estranha, mas esse faraó agora está nos judiando de nós, Senhor. E grande foi o clamor que Deus ouviu do céu. E mandou Moisés, um grande líder que estava em uma outra situação, que serve para um aviso do céu numa outra vez. E vemos que Moisés chega ali, encontra seu irmão Arão, encontra ali, foi uma coisa muito bonita, Moisés ali. Aí começa a dor. Moisés e Arão indo na presença do rei Faraó coração endurecido, não queria deixar eles ir de qualquer maneira. Aí Deus mandou as pragas do Egito. Foi 10 pragas, uma pior do que a outra. E vemos que quando estava se aproximando na 10ª praga, aí Deus chama, olha, Moisés e Arão, ele está muito duro, não quer ceder, mas dessa vez ele vai ceder. Porque a praga que vem agora é a mortandade dos primogênitos. O primogênito do rei Faraó vai morrer, dos animais dele, dos servos deles. Em cada casa tem um primogênito, vai morrer também. E vai ser um desespero, que aí ele vai mandar vocês embora. Aí Moisés teve um preparo. Aí Moisés vai preparar o povo,
Aí quando foi instituída depois, que aquele preparo, aquela coisa que Moisés ensinou, ajudou o povo como sair, se tornou como fosse a Páscoa. Seria para, nos dias futuros, eles comemorar, e os filhos falaram assim, pai, que negócio é esse? Matando um cordeirinho, e fazendo isso, e comendo pão levedado. Aí ele falou assim, meu filho, é porque nós somos escravos no Egito. E aí agora nós vencemos, então nós vamos ter que estar relembrando aquele acontecimento. Páscoa significa saída, libertação. Não foi aquilo que eles estavam querendo, estavam se preparando? Lombo cingido, o animalzinho, o cordeirinho, não podia ser muito velho, era de 1 ano, sem mancha. Se a família fosse pequena, como se diz, duas famílias vizinhas podiam se juntar. E a carne tinha que ser assada, não podia ser cozida, o pão tinha que ser sem fermento, pão asmo, tinha uma erva amargosa, que meia-noite Deus ia permitir que um anjo que ia ferir a casa dos primogênitos, aquele sangue que eles mataram cordeirinhos era para aspergir nas ombreiras da casa do povo de Israel, e ficasse quieto, ficasse preparado, porque quando o faraó ficasse desesperado com a morte dos primogênitos, ele ia deixar ir o povo de Deus. Ele estava endurecido. E aí aconteceu o anjo feridor, feriu os egípcios. E aí cada casa tinha um morto. Aí o rei falou, chama Moisés aqui, não quero esse povo mais aqui, não. E eles já estavam preparados, né, já sabiam, já tinham com medo depressa, e se ajeitaram, e vamos embora, e vamos embora. E eles foram embora. Quando, de repente, logo em seguida, chegaram de frente ao mar, o mar é muito grande. Ele falou, e agora, Moisés? Moisés, eles escutaram o barulho do exército do rei de Faraó, falou, não, nós vamos atrás deles, vamos morrer, ele vai morrer onde eles estiverem. E eles vinham, eles escutavam o barulho dos exércitos de Faraó, Faraó junto com aquele povo, aquele desespero, e vemos assim que aí eles, de frente ao mar, aquela multidão, com Moisés, Moisés, e agora, Moisés? E o Senhor, o Moisés falou, e agora, Senhor, o que eu faço? Moisés falou, diga ao povo que marche. Mas como vai marchar, que está um grande mar? Moisés levantou a mão ao mar, glória a Deus, estendeu a sua mão ao mar, e com a vara, ele falou para o povo, pode marchar. Ele tinha uma vara na mão, aquela vara era poderosa, e ele levantou a mão, levantou a vara, e o povo, houve um vento oriental muito forte, e aquele vento foi separando as águas, foi fazendo muralha, e o povo foi passando a noite inteira, andando peixuto, e aí chega o povo do exército de Faraó também, aproveitou, entrou também, mas o povo de Deus passaram com mais pressa. Chegaram primeiro, e Moisés também, com a mesma mão, fechou o mar, e eles entraram, já estavam no mar também, foram mortos, foram devorados. Os carros deles quebravam, e eles morreram todos aqueles exércitos que foi atrás do povo de Deus. Então, aí foi constituído, por causa disso, a Páscoa. Páscoa quer dizer, vou dizer de novo, Páscoa quer dizer saída, libertação. E eles foram um percurso de 40 anos no deserto. Deus cuidando dele, Deus mandando água, Deus mandando maná, até que eles iam chegar na terra de Canaã, nada faltou para eles, mas sempre, volta e meia, eles lembravam, vamos comemorar a Páscoa? Aí já tinha outros os filhos que nasceram no deserto. Aí, que culto é esse, papai?
Meu filho, nós era escravo no Egito. Nós estávamos ali trabalhando muito forte. E aí contava-se a história e o povo caminhando pelo meio do deserto. Hoje não é diferente. Nós estamos nesse mundo terrível, mundo de desilusão. Os faraós aí querendo derrotar o povo de Deus, mas não há um momento, no abrir e fechar de olho, nós vamos libertos para as mansões celestiais, aonde há gozo, Pai, alegria para sempre, aonde não haverá morte, não haverá dor, não haverá aflição. Que Deus abençoe a todos vocês, que possa compreender, que possa aproveitar o tempo chamado hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tudo isso vai acontecer, entendeu? E que a palavra de Deus está nas nossas mãos. Quer conferir isso? Vai no livro de Êxodo, vocês vão ler o capítulo 12, capítulo 11, ali está bem explicadinho. Porque se eu for explicar, graças a Deus, eu tenho em mente tudo, mas se eu for explicar coisa por coisa, eu vou fazer um aviso do céu de 1 hora, 2, não posso. Então, o aviso do céu é esse: cuidado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele tudo fará. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Um amém para todos.